paz. Mais uma quarta-feira estamos juntos para estudar a palavra de Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar através da sua palavra. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim, este não é o texto que vou utilizar ainda, abra aí sua Bíblia em Amós, capítulo 5, versículo 12. Mas, Mateus, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, eu quero mencionar esse texto para a introdução da mensagem que eu quero pensar com você hoje, que devemos ser uma voz da justiça social para este tempo. Então, Jesus disse assim, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Sabe aquela lei da semeadura, né? Tudo que o homem plantar, ele colherá. Então, essa é uma verdade de Deus na vida das pessoas. Então, aquilo que nós desejamos para a nossa vida, também devemos desejar para o outro. Aquilo que nós não desejamos para a nossa vida, também não devemos desejar para o outro. Justiça social. E aí o texto de Amós, no seu capítulo 5, versículo 12, diz assim, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados nos tribunais. O contexto da época do profeta Amós era de injustiça social. Os juízes que julgavam de acordo com o dinheiro que recebiam dos subornos, os ricos que acumulavam cada vez mais, criavam um regime de opressão, as mulheres ricas estimulavam seus maridos para explorar o pobre, para viverem no luxo, os que roubavam e também exploravam os desfavorecidos, iam depois aos templos para orar e ofertar. Os comerciantes, sem escrúpulo, que deixavam os pobres sem possibilidade de comprar e vender as mercadorias por um preço justo. Era a injustiça social. Aí Deus chama Amós, um homem do campo, de família humilde, criador de rebanhos e produtor de figos silvestres. Sem aparente estima e ofício profético, mas que Deus o levanta para ser uma voz profética contra todo tipo de injustiça, desigualdade e opressão sobre os pobres e desfavorecidos da sua época. Então, como é que nós podemos ser uma voz profética? Como ser a voz da justiça social neste tempo? Veja lá em Amós capítulo 7, nos seus versículos 14 e 15, o chamado de Deus na vida do profeta e a obediência de um homem do campo humilde, de família humilde, trabalhador rural que plantava o figo e ganhava o seu pão com justiça. E aí, o texto vem nos mostrar no capítulo 7, versículos 14 e 15. Amós respondeu e disse a Amazias, eu não sou profeta nem discípulo de profeta, eu cuido de gado e colho figos, sicômoros, né? Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse, vá e profetize ao meu povo de Israel. Oh, que tremendo isso, não é? O profeta Amós, chamado para servir ao Senhor lá no seu tempo. Ele disse, olha, eu não sou profeta,
e nem muito menos discípulo de profeta. Eu sou um produtor rural, eu cuido de gado, eu planto figos. Como então eu serei uma voz profética para o povo de Israel? Mas Deus me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Quando Amós, ele leva esta palavra a Amazias, Amazias havia dito para ele: olha, vai, saia daqui deste contexto, vai ganhar a vida em outro lugar. Você tem talentos, você é criador de gados, você é plantador de figos, você tem uma profissão, sai daqui desse contexto de injustiça social e vai para outro lugar. Mas, querido, Amós não. Amós demonstra a Amazias que o seu coração não estava preso a um título ou até mesmo a um cargo, mas sim disposto a obedecer a Deus, servindo as pessoas. Este é o nosso papel. O nosso papel é atender ao chamado de Deus e lembrar que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Portanto, Deus, ele não procura por profissionais, mas por pessoas dispostas a obedecer e a dizer sim para a missão que ele deseja entregar. Então, meu querido, jovem, homens e mulheres, não permitam que nada te impeça de obedecer ao chamado de Deus para ser voz de Deus para este tempo. Portanto, obedeça a Deus e atenda ao seu chamado. Para ser ainda voz de Deus para este tempo e de justiça social, seja testemunha e não juiz. Vejam só, voltando lá no capítulo 5, os versículos 14 e 15, o profeta ouviu o Senhor dizendo: busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Versículo 15. Odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Olha que interessante, não é? Ser testemunha lá no tribunal e não o juiz. Ser a voz da justiça e não da injustiça. Por isso Deus disse: busquem o bem e não o mal. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Então eu e você não temos o direito de exercer o papel de juiz sobre as pessoas. Ainda que tenhamos que lidar com injustiças, desigualdades e opressões, Deus não está interessado em condenar ninguém. Deus é um Deus de justiça, da justiça. E Deus não é um Deus injusto para com as pessoas. Lembra da causa da viúva? Pois então, por isso, Deus disse, lá no versículo 4 deste capítulo 5, pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Olha que interessante é isto aqui. Nós recebemos de Deus a missão de sermos testemunhas de uma mensagem de vida em Cristo Jesus. Por isso o Senhor disse: busquem a mim e vocês viverão. E aí nos tribunais as pessoas estão buscando, não é? Os seus direitos, e lá recebem injustiça na vida delas. Então, nós recebemos a missão
de sermos testemunhas e não juízes, e agir como combatentes em realidades espirituais, porque tudo ao nosso redor, ao contexto, está e impera a injustiça social e, sobretudo, principados e potestades. E nós precisamos ser e nos levantar a nossa voz numa realidade espiritual contra os poderes e autoridades do mal nas regiões celestiais, como está lá em Efésios 6,12. A voz da justiça social para este tempo é ser testemunha, como diz o texto, e não juiz. Querido, Apocalipse, capítulo 21, lá no último livro da Bíblia, não é? E principalmente chegando nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, no seu capítulo 21, versículo 4, está escrito: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Que absolutamente nada nem ninguém o faça se esquecer desta poderosa esperança que nós acabamos de ler nesse texto de Apocalipse. Então, chore pela cidade e seja um profeta de Deus, denunciando o pecado e proclamando a salvação em Cristo Jesus. Mas também confie e anseie que tão certo quanto o ar que respiramos, em breve o nosso Senhor virá e executará a sua justiça sobre toda a terra. Então, seja a voz de Deus para este tempo. Atenda e obedeça ao chamado de Deus. E testemunhe e seja a voz da justiça social para este tempo. Que o Deus de justiça nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue